Olá, meus amores, tudo bem? Aula nova, filo novo. Hoje vamos falar de moluscos. Então, quem são os moluscos? Os moluscos a gente divide eles basicamente em três grandes grupos. O grupo dos gastrópodes, que é onde estão aí os caracóis, as lesmas e os caramujos. O grupo dos bivalves, onde a gente encontra as ostras, os vôngoles e as vieiras. E os cefalópodes, que é o grupo dos polvos, lulas e náutilos. Então, aqui embaixo a gente tem algumas imagenzinhas de alguns moluscos. A gente pode ver que são um grupo bem diversificado, né? Quase um não tem quase nada a ver com o outro. Nós vamos ver algumas características principais. Então, características gerais. Eles são uma grande diversidade, tá? É um filo muito diverso, como a gente falou. Eles são muito diferentes e eles também ocupam os mais diversos ambientes. Nós temos moluscos terrestres, de água doce e de água salgada, tá? Além disso, o nome deles é graças ao seu corpo mole. Todos eles têm como característica principal terem o corpo mole, tá? Então, esse corpo mole, geralmente, ele é protegido por uma concha externa, com variadas formas e cores diferentes, tá? Então, lembrando que ele é o nosso lula molusco, por exemplo. Além disso, eles têm o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral, sendo a cabeça onde está a boca, o cérebro e os órgãos sensoriais, como os olhos. Nos pés, os pés, né, são bem musculosos, com capacidade aí de locomoção, porque eles se locomovem basicamente por arrastamento, né, no caso dos terrestres e dos que vivem no fundo do meio aquático, então é por arrastamento. Além disso, esses pés servem para fixação e para a escavação de buracos, tá? Nos polvos e nas lulas, esses pés se modificam no formato aí de tentáculos, que vão servir também para a captura das presas. E a massa visceral é a parte onde está todos os sistemas do corpo deles, todos os órgãos do corpo deles. E geralmente está aí protegido por conchas. Então eu trouxe para vocês aqui um polvo se locomovendo, um caramujo se locomovendo, e aqui a estrutura, tá? Caracol. A estrutura. Então, a gente tem massa visceral protegida pela concha, o pé bem musculoso, no caso do caracol, ele é um pé bem longo, cabeça, alguns tentáculos, olho e aqui toda a região de boca e cérebro, tá? O grupo dos gastrópodes é o grupo dos moluscos terrestres, aquáticos, terrestres ou aquáticos, é um dos maiores grupos até então. Ele pode variar muito de tamanho, os gastrópodes variam muito, desde milímetros até meio metro de comprimento. Quando eles têm concha, então isso quer dizer que nem todos têm concha, quando eles têm concha, é a concha que protege a massa visceral. A locomoção é por arrastamento, graças ao pé muscular e também a uma secreção viscosa, secretada aí por uma glândula especial que facilita o deslocamento, né? Deixa mais escorregadinho, então ele consegue se locomover de uma maneira mais eficiente. Nós temos gastrópodes herbívoros e carnívoros. Os herbívoros têm uma boca especial, com uma estrutura chamada rádula. Essa rádula é como se fossem pequenos dentinhos que servem para raspar o alimento, para triturar lá as plantas, por exemplo, as folhas das plantas. E os carnívoros são predadores. Então, eu trouxe aqui para vocês aqui a imagem da rádula. Ó, a rádula fica nessa região da boca, aqui ela aparecendo. Ó, aqui é um herbívoro, tá? Aqui a rádula aparecendo. São pequenos dentinhos. Aqui é uma imagem microscópica, essa imagem que tem no livro de vocês. E aqui, claro que esses olhinhos são animação, por favor, um gastrópode carnívoro, tá? Se alimentando aí de pequenos vermezinhos. Nós temos os bivalves, que são os grupos dos que têm concha. Bivalves, porque eles têm duas conchas, tá? E essas duas peças aí são chamadas de valvas. Então, são duas valvas ligadas por um músculo. Então, nessa região aqui tem um músculo que fixa as duas conchas, tá?
Esses animais são filtradores. Então, quando eles ficam assim com a conchinha entreaberta, para que a água flua, né, por dentro dele e ele consiga aí se alimentar com os plânctons e as partículas de matéria orgânica, além de oxigenar o corpo deles, né, filtrando a água e retirando o oxigênio, que são animais também filtradores com brânquias. E os cefalópodes é o grupo mais antigo já encontrado, principalmente os náutilos, tá? Eles já foram encontrados há milhões de anos atrás, fósseis de náutilos. Esse náutilo, ele tem uma concha bem dividida em várias câmaras. Veja, vocês vão até estudar isso mais para frente, talvez aí em geometria, porque é perfeitamente, os ângulos são perfeitos das conchas dos náutilos. Essas conchas, elas vão armazenando gás, e esse gás é controlado pelo animal para que ele consiga flutuar. Então, ele é um animal com concha, tá? Que flutua, ele vai nadando, tá? Então, a gente tem aqui a imagem dele flutuando graças a esses espaços aqui preenchidos por gás que ele vai controlando, tá? Nós também temos as lulas e os polvos no grupo dos cefalópodes, sendo as lulas, elas têm uma concha interna, tá? Aqui dentro do corpinho delas, olha só, é chamada de pena essa concha. Nós encontramos também lulas gigantes dentro dos oceanos, com até 14 metros de comprimento, tá? E os polvos são os únicos aqui que não vão ter conchas, então, mas eles são extremamente inteligentes e dotados de aprendizagem, tá? Sistema sensorial super eficiente. Então, a gente vê aqui uma lula, eu vou falar para vocês sobre camuflagem, elas têm essa capacidade também, veja como elas mudam de coloração. Aqui, mostrando como o polvo é inteligente, ele está andando com os tentáculos como se fossem pernas. E aqui esse polvo que aprendeu a abrir o pote para ele conseguir sair desse pote. Então, realmente, os polvos são muito inteligentes. Além disso, os dois, as lulas e os polvos, eles são predadores e extremamente bons nadadores. Eles nadam graças a essa expulsão de jatos de água, né? Essa propulsão que eles vão fazendo assim com os tentáculos. Então, eles conseguem nadar com muita eficiência, conseguem se camuflar com muita eficiência. Veja essa animação aqui do meio, como ele se camufla dentro desse conjunto aqui de algas e corais. E quando eles estão em perigo, eles lançam um jato de tinta preta aqui, ó, essa última animação. Jogam essa tinta preta para que os predadores percam eles de vista. Aí eles conseguem nadar com uma maior eficiência fugindo dos predadores. Ok? Então, sobre os moluscos, é isso que a gente ia conversar. Qualquer dúvida, entrem em contato. Voltem essa aula quantas vezes precisarem. E sempre, sempre, sempre anotem tudo. Um beijo e até a próxima.